O legado intelectual de Georges Sorel constitui uma das contribuições mais complexas e provocativas para a teoria política radical, caracterizada por um corpus fragmentário disperso em periódicos, em vez de volumes consolidados. Seus escritos oscilam entre a exortação ideológica e a rigorosa investigação filosófica, tornando-os resistentes a uma classificação simplista. Este ensaio integra uma síntese introdutória dos fundamentos sociológicos, históricos e religiosos do sorelismo com uma explanação da Diremption, a dissolução conceitual da unidade em multiplicidades antagônicas, abrangendo também seu arcabouço mais amplo de mitos, violência, pessimismo e sindicalismo, fundamentado em uma crítica à decadência burguesa, ao otimismo iluminista e à hegemonia racionalista. Sorel se posicionou como um marxista proudhoniano comprometido com a regeneração moral do proletariado por meio da ação coletiva, ao rejeitar narrativas deterministas de progresso em favor de um antagonismo impulsionado por mitos. Seu pensamento fornece uma estrutura analítica para compreender as dinâmicas revolucionárias como confrontos heróicos e fragmentados, em vez de avanços teleológicos. Georges Sorel, de 1847 a 1922. Emergiu de um meio pequeno burguês de comerciantes de vinho durante a transição da França para a democracia moderna sob o Segundo Império de Napoleão III, uma época dominada pela orquestração do desenvolvimento infraestrutural pela burguesia financeira. Formado em engenharia pela École Polytechnique, iniciou sua carreira em obras públicas aos 20 anos, enfrentando um longo período de isolamento na Córcega e em Argel durante a Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris. Após se aposentar, depois de 25 anos, mudou-se para Paris para se dedicar a atividades acadêmicas. A proeminência de Sorel derivava de sua erudição enciclopédica. Ele era figura constante na livraria de Charles Pegg, participando de discursos que abrangiam desde a filosofia grega clássica até protocolos de segurança industrial. Seus contemporâneos o consideravam uma inteligência viva, marcada por uma inquietação intelectual e uma curiosidade insaciável. Embora preferisse a troca oral à composição escrita, tendo começado a publicar apenas na meia-idade. Essa predileção complica os esforços hermenêuticos. Suas posições evoluíram de forma inconsistente, suas relações interpessoais se mostraram voláteis e ele transitava entre periódicos em aparente insatisfação perpétua, uma manifestação de um intelecto inquieto. Em menos de 3 décadas como pensador público, Sorel personificou profundas contradições, um marxista ortodoxo buscando interpretações heterodoxas, alternadamente favorável e opositor no caso Dreyfus, exaltando Mussolini e Lenin como estadistas socialistas supremos, nutrindo sentimentos antissemitas enquanto venerava a antiga civilização hebraica, formulando um sindicalismo radical enquanto se alinhava à direita nacionalista de Charles Maurras. A partir de 1894, Sorel contribuiu para a L.R. Nouvelle, o primeiro periódico marxista francês, e cofundou Le Devenir Social com Paul Lafargue, genro de Marx, Paul Bonnet e Georges Deville, o primeiro tradutor francês de O Capital. Desiludido com as concessões da CGT ao equilíbrio democrático, explorou afiliações táticas com a Action Française por meio do Cercle Proudhon para combater a degeneração da Terceira República, principalmente para promover seu discípulo Edouard Berthe. Uma resenha não autorizada de 1910 insinuava inclinações monarquistas, mas Sorel divergia de Maurras em relação ao nacionalismo. Nas fases iniciais da Primeira Guerra Mundial, Sorel percebeu um significado mais profundo no conflito como um choque entre princípios conservadores e a democracia, conforme expresso em correspondência com Berthe, embora em 1914 se opusesse veementemente à guerra e à Union Sacrée, que reprimia greves. Em 1917, ele apoiou Lenin e os bolcheviques, acrescentando defesas às reflexões sobre a violência. Em 1918, complementou os materiais para uma teoria do proletariado com um pós-fácil que retratava a Revolução Russa como uma época inaugural que desafiou o domínio plutocrático. Embora seus discípulos, incluindo Hubert Lagardelli, Edouard Berthe e Georges Valois, posteriormente criticassem a trajetória bolchevique como catastrófica após a morte de Lenin, o livro só foi impresso em 1918. A guerra trouxe novos problemas que não me atrevo a abordar neste momento. Apenas um ponto parece certo: a vitória da Entente foi um triunfo para a plutocracia demagógica. Essa plutocracia quer suprimir os bolcheviques que a assustam. Suas forças militares são suficientes para realizar essa operação. Mas o que os plutocratas ganharão com o extermínio dos revolucionários russos? O sangue dos mártires não será eficaz mais uma vez?
Não se deve esquecer que, sem os massacres de junho de 1848 e maio de 1871, o socialismo teria tido muita dificuldade em tornar esse princípio da luta de classes aceitável na França. A sangrenta lição que ocorrerá na Rússia fará com que todos os trabalhadores sintam que existe uma contradição entre a democracia e a missão do proletariado. A ideia de constituir um governo de produtores não perecerá. O grito, morte aos intelectuais. Aquilo pelo qual os bolcheviques são tão frequentemente criticados talvez acabe por se impor aos trabalhadores do mundo inteiro. É preciso ser cego para não ver que a Revolução Russa é o alvorecer de uma nova era. Georges Sorel, Materiais para uma Teoria do Proletariado. A morte de Sorel em 1922 impediu comentários sobre o fascismo italiano, embora a correspondência indique desaprovação, apesar de relatos de elogios privados a Mussolini em 1919. Uma bandeira negra sobre seu caixão simbolizava a antipatia pela Terceira República. Católico convicto, influenciado pelo cristianismo social e próximo de Peg até 1905, Sorel demonstrava simpatia pelos trabalhadores rurais ligados ao catolicismo tradicional, à ética trabalhista rigorosa e ao apego terreno. O cristianismo social contestava o positivismo, afirmando a incapacidade da ciência de fornecer justificativas morais ou prognósticos históricos. Uma posição que ressoava com as ideias de Sorel. Seu socialismo priorizava a revitalização ética dos trabalhadores franceses, começando pela esfera proletária para restaurar a integridade social em níveis orgânicos e individuais. Sorel concebia a classe trabalhadora como canal para a regeneração burguesa, o que exigia sua elevação moral preliminar. Intelectuais e investigações científicas mostraram-se insuficientes para desvendar as profundezas da transformação social, domínios há muito iluminados pela sabedoria religiosa, confiando, assim, a renovação à austeridade proletária, à disciplina do trabalho e ao espírito de sacrifício. Enigmas da realidade social escaparam às metodologias empíricas, impulsionadas unicamente por forças religiosas e míticas, transmutando o misticismo eclesiástico na redenção terrena do socialismo. A estrutura teórica de Sorel tem origem na antiguidade clássica, particularmente na civilização helênica. Em sua reconstrução do julgamento de Sócrates, de 1889, ele confirmou o veredicto, atribuindo ao filósofo a demolição da sociedade grega, não o auge de Péricles, mas a era rural militarista de Homero e Hesíodo. Nessa época, a integridade moral derivava da instrução poética e de uma existência marcada pela indigência e pelo esforço. A indigência, o trabalho árduo e a dedicação sacrificial forjavam uma ética coletiva essencial para os empreendimentos comunitários. Sorel estimava a simplicidade pré-socrática, a devoção familiar, a adesão aos estatutos e cultos locais, a frugalidade e a piedade como fundamentos da vitalidade social. Essa tradição heroica santificava a proeza marcial por meio da pedagogia poética, sendo o conflito a razão de ser da estrutura social. A guerra impulsionava o progresso, intensificando a solidariedade comunitária, o heroísmo e o altruísmo, virtudes que Sócrates erradicou. Sócrates e os sofistas precipitaram as calamidades do otimismo e do racionalismo. O otimismo abandonou a perspectiva trágico-religiosa das tragédias e epopeias, juntamente com os costumes frugais, corroendo o realismo existencial e a fidelidade aos costumes religiosos e sociais. Sócrates interpretou erroneamente a instabilidade da natureza humana na ausência de reconhecimento das adversidades e dos códigos de conduta. O otimismo minou a moralidade coletiva ao privilegiar a gratificação em detrimento da coesão, ridicularizando os impedimentos ao prazer. Tais disposições foram paralelas à subjugação da Grécia pelos macedônios e romanos. Mais grave foi a mudança do racionalismo da obediência mítica, legal para as explicações intelectuais, uma regressão. As doutrinas trágicas degeneraram em lógica superficial, os combatentes cederam lugar aos retóricos. A pedagogia passou a priorizar artifícios linguísticos em vez da preparação prática. A lealdade cívico-divina deu lugar às abstrações platônicas. Uma elite oratória materializou-se fragmentando a igualdade dos indigentes. As ramificações pedagógicas se mostraram prejudiciais. A fé racional otimista permitiu a imposição estatal de currículos e cognição de maneira autoritária. A antropologia de Sorel postulava a realização social da humanidade por meio da criação ou do conflito, para evitar que ela decaísse no egoísmo hedonista, necessitando do trabalho comunitário em associações orgânicas como a família ou a polis, em detrimento do ceticismo. A França da Belle Époque ecoava a Grécia sofista em declínio devido às suas atividades econômico-políticas restritas.
O racionalismo e o individualismo pós-revolucionário simbolizavam essa degradação. O esforço de Sorel buscava a regeneração por meio da recuperação de essências heroicas e comunitárias extirpadas pela ordem burguesa. A moralidade emanava da praxis heroica e do sacrifício coletivos, com a proteção e a produção comunitárias gerando dignidade individual. Informadas por décadas de peregrinações rurais entre trabalhadores, essas concepções comparavam a França burguesa a Atenas pós-socrática, catalisando a campanha de Sorel contra a decadência por meio do sindicalismo e do marxismo. O otimismo burguês do século XIX exaltava as inovações industriais e a paz sustentada após 1815, com o positivismo afirmando a explicação científica de todos os fenômenos. Essa herança iluminista à razão, à ciência, o progresso de Descartes a Locke, canonizou a democracia liberal. O desânimo de Sorel surgiu das convulsões na França, dos golpes de Estado, das revoltas de 1848 e 1871, do escândalo Dreyfus, contrariando as projeções otimistas. Ao entrar no discurso acadêmico em meio às críticas ao materialismo iluminista, ele se alinhou à contraofensiva. O mito funciona como o principal catalisador da mobilização coletiva. Representações imagéticas de conflitos triunfantes orientam os esforços dos adeptos. No decorrer destes estudos, estabeleci algo tão simples que não achei necessário enfatizar. Os homens que participam de grandes movimentos sociais representam sua ação imediata na forma de imagens de batalhas que asseguram o triunfo de sua causa. Propus chamar essas construções de mitos, cujo conhecimento é tão importante para o historiador. A greve geral sindicalista e a revolução catastrófica de Marx são mitos. Dei como exemplos notáveis de mitos aqueles construídos pelo cristianismo primitivo, pela Reforma Protestante, pela Revolução Francesa e pelos seguidores de Mazzini. Quis mostrar que não é necessário tentar analisar tais sistemas de imagens da mesma forma que se decompõe algo em seus elementos, que eles devem ser considerados como um todo e como forças históricas, que é necessário, acima de tudo, evitar comparar os fatos consumados com as imagens que os homens adotaram antes da ação. Georges Sorel, Reflexões sobre a Violência. Os mitos presentes no cristianismo, na Reforma Protestante, na Revolução Francesa, nos círculos mazinianos, no cataclismo marxista e nas greves sindicalistas contrastam com as utopias que induzem a passividade e a crença em um progresso inexorável. Os mitos incitam a praxis postulando o desenvolvimento como algo alcançável por meio do esforço deliberado. Enquanto não houver mitos aceitos pelas massas, pode-se continuar falando de revoltas indefinidamente sem jamais provocar qualquer movimento revolucionário. É isso que dá tanta importância à greve geral e a torna tão odiosa aos socialistas que temem a revolução. Eles fazem tudo o que podem para abalar a confiança que os trabalhadores depositam nos preparativos que estão fazendo para a revolução. E para conseguir isso, ridicularizam a ideia da greve geral, que é a única que tem valor como força motriz. Um dos principais meios empregados por eles é apresentá-la como uma utopia. Isso é bastante fácil, pois existem poucos mitos que sejam completamente isentos de qualquer elemento utópico. Os mitos revolucionários que existem atualmente são quase puros, permitem-nos compreender a atividade, os sentimentos e as ideias das massas enquanto se preparam para entrar numa luta decisiva. Não são descrições de coisas, mas expressões de uma vontade de agir. Uma utopia, ao contrário, é um produto intelectual. É obra de teóricos que, após observarem e discutirem os fatos, procuram estabelecer um modelo com o qual possam comparar as sociedades existentes, a fim de estimar a quantidade de bem e mal que contém. É uma combinação de instituições imaginárias com analogias suficientes às instituições reais para que o jurista possa raciocinar sobre elas. É uma construção que pode ser decomposta em partes e cujas peças foram moldadas de tal forma que possam, com algumas alterações, ser incorporadas à legislação futura. Enquanto os mitos contemporâneos levam os homens a prepararem-se para um combate que destruirá o estado atual das coisas, o efeito das utopias sempre foi o de direcionar as mentes dos homens para reformas que podem ser realizadas remendando o sistema. Não é surpreendente, portanto, que tantos crentes em utopias tenham se tornado estadistas capazes ao adquirirem maior experiência na vida política. Um mito não pode ser refutado, pois em sua essência, é idêntico às convicções de um grupo, sendo a expressão dessas convicções na linguagem do movimento, e, consequentemente, é inanalisável em partes que possam ser colocadas no plano das descrições históricas. Uma utopia, por outro lado, pode ser discutida como qualquer outra constituição social.
Os movimentos espontâneos que ela pressupõe podem ser comparados com aqueles de fato observados no curso da história, e podemos, dessa forma, avaliar sua verossimilhança. É possível refutá-la mostrando que o sistema econômico sobre o qual ela se baseia é incompatível com as condições necessárias da produção moderna. Jorge Sorel, Reflexões sobre a Violência. O mito encapsula convicções comunitárias, impulsionando a mobilização. As utopias avaliam as virtudes e os vícios da sociedade, fomentando reformas incrementais e presunções de melhoria inevitável. Os revolucionários devem incutir narrativas míticas nas massas para garantir o triunfo. O mito, nem divino nem sobrenatural, mas uma construção sociológica forjada na história humana, harmoniza-se com o catolicismo autêntico de Sorel sem conflito. Sua eficácia na consciência de massa deriva de Bergson, que formulou uma metafísica positiva para contrariar o positivismo e o determinismo predominantes, salvaguardando o livre-arbítrio e a espiritualidade humana. A intuição de Bergson apreende a realidade espontaneamente, sem mediação lógica, culminando em praxis criativa por meio de imagens mentais que se coalescem em matéria, com o corpo servindo como um nexo de ação imoldável por meio do processamento cognitivo. O sorelianismo converge com teóricos elitistas como Le Bon, que observou que as multidões conceituam em imagens que desencadeiam sequências ilógicas, e Pareto, que comparou o mito a derivações, agregados de imagens que evocam sentimentos e impulsionam a conduta, elementos essenciais da sociologia política. Os intelectuais do fim de século, imersos no racionalismo, no positivismo e no otimismo, mostram-se incapazes de galvanizar as massas. Somente imagens míticas apropriadas rompem a letargia. A linguagem comum não seria capaz de produzir esses resultados de forma definitiva. Seria preciso recorrer a conjuntos de imagens que, tomadas em conjunto e apenas por intuição, antes de qualquer análise ponderada, seriam capazes de evocar a massa de sentimentos que correspondem às diferentes manifestações da guerra empreendida pelo socialismo contra a sociedade moderna. Jorge Sorel, Reflexões sobre a Violência. O imperativo revolucionário de Sorel centrava-se no desmantelamento da decadência burguesa e na reinstauração da ética heroica através da violência proletária. O proletário assemelhasse ao guerreiro espartano, equipado pelo mito para o sacrifício ilimitado, um protótipo eficaz do compromisso autoritário. A sociedade burguesa oferece apenas o neurótico alienado, substituindo os ideais transcendentes pela acumulação material. A potência proletária reside na conduta heroica e intuitiva, encenada pelo mito. Sorel e Bergson expandiram a consciência para além dos limites racionais, uma rebelião contra o domínio positivista, explorando os domínios subjetivos em busca de soluções para o declínio social. As presunções positivistas e iluministas foram questionadas. Pode a ciência saciar o anseio existencial por significado? A negação resoluta de Sorel postulava o significado como derivado da mítica praxis heroica. A ciência e a razão produzem meras afirmações empíricas. A essência humana exige narrativas que confiram importância histórica e social. A Diremption encapsula a inevitável fragmentação da cognição social em domínios analíticos, priorizando a multiplicidade em detrimento da coerência. Ao ser apreendida, a realidade social gera ideologias compartimentalizadas que divergem com a expansão da compreensão, repletas de contradições inerentes. O homem não pode criar unidade em seu pensamento a menos que se permita renunciar à parte da realidade. Para construir uma nova metafísica que corresponda às nossas necessidades, é preciso admitir que, ao entrar em contato com o mundo, nossa mente se divide em ideologias distintas, que tratam de áreas que se tornam mais separadas à medida que adquirimos um conhecimento mais amplo do real. A humanidade sempre agiu como se compreendesse essa metafísica, e a evidência da história legítima a empreitada daqueles que buscam criar essa filosofia da diretriz para substituir a da unificação. Jorge Sorel, Estudos Socialistas. A unidade exige a extirpação da realidade, o materialismo histórico requer adaptação por meio de uma metafísica da pluralidade. As ideologias servem às exigências materiais, manifestando-se como esferas discretas que se bifurcam com o aprofundamento da compreensão. O marxismo morre no limiar da geopolítica, o leninismo incorpora o imperialismo hobsoniano, produzindo multiplicidades conjuntas desprovidas de integração total. A humanidade tem operado implicitamente sob esse paradigma. A superação hegeliana deve ser descartada em favor da dissolução em elementos constituintes. Não obstante, a unidade merece ser considerada como engendrada por forças tangíveis,
que em muitas circunstâncias, e especialmente naquelas mais relacionadas com a atuação segundo as construções mentais do dia a dia que atribuímos ao senso comum, a unidade da sociedade deva ser levada em consideração com muita seriedade é algo que nenhuma pessoa sensata ousaria contestar. Jorge Sorel, Unidade e Multiplicidade, Reflexões sobre a Violência. A unidade surge da consolidação econômico-jurídica por meio de estruturas hierárquicas e aplicação uniforme da lei, influenciando o conhecimento cotidiano, mas sem abarcar a totalidade do pensamento, que avança por meio da direcionamento. Os socialistas parlamentares se integram ao tecido social, concebendo a transformação como uma extensão do liberalismo. Quadros selecionados dirigem o conflito de classes, forjando a coerência proletária para a eficácia revolucionária, uma ruptura, portanto, um direcionamento. Observações semelhantes poderiam ser feitas em relação às organizações operárias. Elas parecem ter a obrigação de se variar infinitamente, na medida em que o proletariado se sente mais capaz de ocupar seu lugar no mundo. Os partidos socialistas se consideram encarregados de fornecer ideias a essas organizações, aconselhando-as e agrupando-as em uma unidade de classe, ao mesmo tempo em que sua atividade parlamentar estabeleceria uma conexão entre o movimento operário e a burguesia, e sabemos que os partidos socialistas herdaram da democracia seu grande apreço pela unidade. Para compreendermos adequadamente o movimento revolucionário, devemos nos colocar em uma posição diametralmente oposta à dos políticos. Um grande número de organizações está fundido em maior ou menor grau na vida econômico-jurídica de toda a sociedade, a ponto de qualquer unidade necessária à sociedade ser produzida automaticamente. Outras, menos numerosas, mas bem selecionadas, lideram a luta de classes. São estas que disciplinam o pensamento proletário, criando a unidade ideológica de que o proletariado precisa para realizar seu trabalho revolucionário. E os líderes não pedem recompensa e nisso, como em tantas outras coisas, são muito diferentes dos intelectuais, que insistem em ser sustentados num modo de vida alegre pelos pobres coitados diante dos quais se dispõe a discursar. Jorge Sorel, Unidade e Multiplicidade, Reflexões sobre a Violência. As construções linguísticas induzem ao erro quanto às inter-relações. As metáforas sociobiológicas invertem a realidade. A sociedade é composta por mecanismos conflitantes, não por um organismo que serve à totalidade. O agregado deriva da interação antagônica. Na ausência desta, ocorre a degeneração em conflito universal. Não é preciso ser um filósofo muito profundo para reconhecer que a linguagem nos engana constantemente quanto à verdadeira natureza das relações que existem entre as coisas. Antes de iniciar uma crítica sistemática de um sistema, muitas vezes seria muito vantajoso descobrir a origem das imagens que frequentemente encontramos nele. No presente caso, é evidente que as analogias sociobiológicas indicam o oposto da realidade. Jorge Sorel, Unidade e Multiplicidade, Reflexões sobre a Violência. A filosofia social emprega direcionamento, isolando componentes, impulsionando-os em direção à autonomia para discernir dinâmicas intrínsecas. A compreensão plena impede a reconstrução da unidade. A diferença fundamental que existe entre os métodos da filosofia social e os da fisiologia agora nos aparece com mais clareza. Esta última jamais pode considerar o funcionamento de um órgão sem relacioná-lo à totalidade do ser vivo. Poder-se-ia dizer que esse todo determina o tipo de atividade em que esse elemento entra. A filosofia social, para estudar os fenômenos mais significativos da história, é obrigada a proceder a uma direção, a examinar certas partes sem levar em conta todos os laços que as conectam ao todo, a determinar de alguma forma o caráter de sua atividade, impulsionando-as em direção à independência. Quando chega a essa compreensão mais perfeita, não pode mais tentar reconstituir a unidade rompida. Jorge Sorel, Unidade e Multiplicidade, Reflexões sobre a Violência. A dirempção, ou a separação de elementos opostos, revela as leis eclesiásticas internas da Igreja, que afirmam uma autonomia absoluta incompatível com o controle estatal. Durante intensos conflitos, os católicos exigem essa independência, enquanto acordos diplomáticos frequentemente mascaram os princípios inflexíveis da Igreja. A verdadeira harmonia entre Igreja e Estado é mera ilusão teórica que não consegue explicar as realidades históricas. Em vez disso, períodos de renascimento da Igreja subvertem a história ao manifestarem essa soberania reivindicada, justificando o método de dirempção descrito por Jorge Sorel em Unidade e Multiplicidade de Reflexões sobre a Violência. Como entidade desterritorializada, a Igreja entra em conflito inerente com as autoridades nacionais, sejam monárquicas ou republicanas.
buscando sua própria soberania. O Pacto de Latrão sob a Itália fascista ilustra isso. Conceder independência ao Vaticano permitiu a secularização da governança, ao mesmo tempo que se alinhava às demandas de autonomia da Igreja. Estender essa diretividade à democracia destaca sua semelhança com a Bolsa de Valores, ambas multiplicidades unificadas que abrigam forças antagônicas, possibilitando o domínio sobre a produção apesar da falta de conhecimento direto ou envolvimento nela. A democracia eleitoral assemelha-se muito ao mundo da Bolsa de Valores. Em ambos os casos, é necessário explorar a ingenuidade das massas, comprar a cooperação dos jornais mais importantes e auxiliar o acaso com uma infinidade de artimanhas. Não há muita diferença entre um financista que lança no mercado projetos grandiosos que fracassam em poucos anos, e o político que promete aos seus concidadãos um número infinito de reformas, que ele não sabe como implementar e que se resumem simplesmente a um acúmulo de documentos parlamentares. Nenhum dos dois entende nada de produção e, no entanto, conseguem controlá-la, desviá-la e explorá-la descaradamente. Deslumbram-se com as maravilhas da indústria moderna e imaginam que o mundo é tão rico que podem roubá-lo em larga escala sem causar grande revolta entre os produtores. Explorar o contribuinte sem levá-lo à revolta, essa é toda a arte do estadista e do grande financista. Democratas e empresários possuem uma ciência muito peculiar, com o objetivo de fazer com que as assembleias deliberativas aprovem suas fraudes. Os regimes parlamentares são tão rígidos quanto as assembleias de acionistas. É provavelmente devido às profundas afinidades psicológicas resultantes desses métodos de operação que ambos se entendem tão perfeitamente. A democracia é o paraíso com que os financistas inescrupulosos sonham. Jorge Sorel, A Ética dos Produtores, Reflexões sobre a Violência. As congruências psicológicas explicam a sua compreensão mútua. A democracia emerge como domínio idílico para financistas inescrupulosos. O socialismo ilustra a utilidade da diretividade. A revolução cultural fragmentou a coesão do partido através do aumento da autonomia coletiva nos setores rurais. As reformas subsequentes desmantelaram os coletivos para reforçar a soberania do partido. A China contemporânea acomoda a multiplicidade através de uma economia mista, fortalecendo a supervisão do partido por meio de mecanismos corporativos e sistemas de crédito social. Entidades como a Huawei, governada por comitês sindicais, exemplificam essa pluralidade. O planejamento centralizado interage com a vitalidade do mercado, com tensões inerentes impulsionando o progresso nacional. Os pontos finais teleológicos permanecem ilusórios, as fantasias de unificação dos teóricos cedem à primazia do conflito social. O socialismo alinha-se de forma otimizada com a diretividade. A ciência social rigorosa não se ocupa de ritmos harmoniosos, mas sim do clamor dissonante do atrito mecânico. A violência perturba as operações capitalistas, e as greves exemplificam isso ao paralisar a produção, transcendendo meros confrontos físicos. O perigo que ameaça o futuro do mundo pode ser evitado se o proletariado se apegar com obstinação às ideias revolucionárias, de modo a realizar o máximo possível a concepção de Marx. Tudo pode ser salvo se o proletariado, pelo uso da violência, conseguir restabelecer a divisão em classes e, assim, restituir à burguesia parte de sua energia. Esse é o grande objetivo para o qual deve se dirigir todo o pensamento dos homens que não são hipnotizados pelos acontecimentos do dia, mas que pensam nas condições do amanhã. A violência proletária, exercida como uma manifestação pura e simples do sentimento da luta de classes, apresenta-se, portanto, como algo muito nobre e heróico. Está a serviço dos interesses imemoriais da civilização. Talvez não seja o método mais apropriado para obter vantagens materiais imediatas, mas pode salvar o mundo da barbárie. Aqueles que acusam os sindicalistas de serem pessoas obtusas e ignorantes, temos o direito de lhes pedir que considerem a decadência econômica para a qual estão trabalhando. Saudemos os revolucionários como os gregos saudaram os heróis espartanos que defenderam Termópilas e ajudaram a preservar a civilização no mundo antigo. Jorge Sorel, Reflexões sobre a Violência. A violência revitaliza o vigor burguês, obrigando ao recurso à coerção e facilitando a ascensão do proletariado. Os socialistas burgueses perpetuam a estagnação, amenizando-a por meio de concessões que geram estagnação econômica. A interrupção sistêmica impulsiona os imperativos civilizacionais. Os libertários contemporâneos exemplificam a violência transformadora, emancipando as esferas sociais da intervenção estatal e acelerando a polarização de classes. O pessimismo, moldado pelas influências jansenistas, contrasta fortemente com as oscilações erráticas do otimismo desiludido.
Da fervorosa energia revolucionária à passiva conformidade social, como se observa nas mudanças da esquerda, da agitação da era Trump à adaptação da era Biden. Ele forma uma metafísica da ética, delineando um caminho rigidamente definido para a libertação, guiado por percepções empíricas sobre barreiras como o determinismo social e um profundo reconhecimento da fragilidade humana inerente. O pessimismo difere marcadamente de suas caricaturas comuns, é menos uma visão de mundo do que uma metafísica moral, que vislumbra um caminho estritamente condicionado para a libertação. Este caminho é moldado pelo conhecimento experiencial dos obstáculos que frustram nossos desejos, frequentemente enquadrados como determinismo social e uma profunda consciência de nossa fraqueza inata. Essas três facetas, consciência experimental, convicção de fragilidade e a marcha cautelosa rumo à liberdade, devem permanecer interligadas, embora sejam frequentemente negligenciadas quando analisadas isoladamente. A noção de pessimismo deriva das observações dos historiadores da literatura sobre os lamentos dos poetas antigos acerca das ameaças generalizadas de tristeza e dor à humanidade. Embora a boa fortuna ocasionalmente apareça, forças malévolas espreitam, prontas para emboscar e infligir sofrimento genuíno que evoca simpatia universal, até mesmo entre os afortunados. Isso alimentou uma literatura duradoura sobre o luto. Contudo, compreender o pessimismo exige mais do que o estudo abstrato ou de casos individuais, requer examinar sua expressão em grupos históricos, incorporando os elementos do determinismo social e da fragilidade humana. Os pessimistas veem as condições sociais como um sistema monolítico e inquebrável governado por leis de ferro, do qual só se pode escapar por meio de uma catástrofe total. Isso torna insensato culpar os males da sociedade a alguns vilões, poupando os pessimistas das ilusões vingativas dos otimistas frustrados por obstáculos inesperados. Eles não fantasiam sobre garantir a felicidade futura por meio do massacre dos egoístas do presente. Em sua essência, o pessimismo gira em torno da concepção do caminho para a libertação. Não se pode investigar profundamente a miséria pessoal ou os destinos que humilham o orgulho humano sem a esperança constante de superar essas tiranias ao lado de companheiros. Os cristãos, por exemplo, detiveram-se no pecado original para racionalizar a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Jesus, postulando-a como necessária devido a um profundo crime coletivo. A ênfase ocidental no pecado original, além da mera influência legal romana, como sugeriu Taine, surgiu da visão exaltada dos povos latinos sobre a majestade imperial, que amplificou o milagre do sacrifício do Filho de Deus e, assim, intensificou as explorações da miséria e do destino humanos. Os pessimistas discernem vulnerabilidade inerente e limitações determinantes. A transformação exige ruptura e reconfiguração estruturais. Essa orientação não implica uma rejeição absoluta do progresso, mas serve como corretivo para o otimismo infundado. A fusão de elementos conscientes e inconscientes, ciência e mito, gera progresso autêntico, desacreditando a historiografia racional do iluminismo e suas extrapolações utópicas, ao enfatizar a função crucial do inconsciente. Sorel apropriou-se de elementos das exposições de Jean-Baptiste Vico, do século XVIII, sobre a evolução histórica através de leis psicológicas sob a orientação da providência, delineando a preparação da consciência por meio de fases religiosas e jurídicas. Adaptando o recurso de Vico, rupturas na continuidade jurídica, Sorel concebeu a revolução como a reconstituição total das relações sociais. Ele contestou a lei da realeza de Vico, segundo a qual democracias e plutocracias tendem à ditadura ou à monarquia em prol do bem-estar nacional, reconhecendo o padrão sem, contudo, considerá-lo inexorável. Mecanismos concretos escapam à antecipação teórica. A história se bifurca em modalidades factual-empíricas e mitológicas, esta última abrangendo dimensões psicológicas e subjetivas negligenciadas pelo positivismo. Vico postulou a história social como indicativa de origens metafísicas, teleologia ausente, cíclica por meio de decadência inevitável. Busque a origem de nossas construções metafísicas nas construções mais ou menos empíricas da existência social. Georges Sorel, Étude sur Vico, Le Devenir Social. O determinismo fomenta a inércia, a violência heroica traça novas trajetórias. O voluntarismo de Sorel afirma o domínio da humanidade sobre o destino, modulado por forças produtivas e dinâmicas psicológicas. O idealismo e o determinismo produzem uma continuidade fictícia e enganosa. Marx nos ensina a buscar a continuidade histórica naquilo que é verdadeiramente real, isto é, nos homens dotados dos meios para agir sobre a natureza.
Os homens são os autores e os atores de seu próprio drama, e as relações sociais também são produzidas pelos homens, assim como o tecido, o linho, etc. A continuidade da história se manifesta de duas maneiras: por meio do desenvolvimento das forças produtivas que surgem lado a lado, ou por meio do desenvolvimento de homens cujas mentes se transformam segundo leis psicológicas. Essa parte psicológica foi bastante negligenciada pelos marxistas que, em geral, permaneceram distantes do movimento filosófico contemporâneo. Na época de Marx, a psicologia era pouco estudada pelos alemães e poucos haviam compreendido os tesouros contidos na obra de Vico. Georges Sorel, Ensaios Críticos sobre o Marxismo. Regimes coercitivos preparam o proletariado para a associação voluntária. O socialismo implica livre associação e contratos mútuos. Sorel criticou os democratas estatistas por sua fé nas capacidades econômicas do Estado, ilusões chauvinistas e fanatismo pela unidade, paralelo ao catolicismo ultramontano. Proudhon vislumbrou a intervenção estatal para a criação institucional, seguros, bancos, ferrovias, seguida pela gestão cidadã. Ele alertou contra o expansionismo francês, considerando os pactos de neutralidade insuficientes contra a ganância democrática. O federalismo, inatingível por meio da evolução democrática, exigia imposição externa semelhante à monarquia parlamentar. O elan vital de Bergson, o ímpeto criativo que impulsiona o desenvolvimento orgânico, foi transposto para os domínios sociais. Após a greve geral, o proletariado reorganiza a indústria em entidades autônomas, acelerando a dissolução das relações mercantis e fomentando formas pós-capitalistas emergentes por meio do dinamismo proletário. Sorel se absteve de delineamentos utópicos, mas repudiou o estatismo, defendendo associações de produtores, federações autônomas governadas por contratos livres. Ele censurou socialistas burgueses como Jaurès por modelos hierárquicos evocativos do feudalismo, que subordinavam a produção a imperativos morais e, assim, sufocavam forças vitais. Sociólogos destacam que as revoluções históricas beneficiaram minorias. Marx atribuiu isso ao entrelaçamento histórico do Estado com a formação industrial. Os socialistas burgueses herdaram esse preconceito estatista. Durkheim subordinou as corporações à supervisão estatal. Jaurès estratificou a sociedade do indivíduo à nação por meio de sindicatos e comunas, ampliando a autoridade central. Tal unificação comunal replicou padrões medievais, tornando o Estado senhor industrial, uma reconfiguração conservadora. Ao dialogar com a análise de Jorge Platão em O Socialismo na Grécia, Sorel invocou passagens que expressam profundo ceticismo em relação à ditadura do proletariado, observando sua tendência histórica de restaurar as desigualdades em vez de aboli-las, como evidenciado pelas transições de Mário para Sulla ou pela hierarquia imperial de César. As reflexões de Platão ressaltam o risco de a organização política alterar a essência do proletariado, potencialmente reinstaurando a injustiça caso elementos moralmente deficientes ascendam ao poder. Sorel utilizou essa perspectiva para questionar o conceito, uma dúvida compartilhada por Bert, que contrastou as investigações concretas de Proudhon com as afirmações formulaicas de Marx, reduzindo o comunismo ao mutualismo. As táticas dos novos sindicatos são perfeitamente justificadas pelas exigências da situação. Mas algumas pessoas tentaram dar-lhes uma base teórica, equivocadamente na minha humilde opinião. Tendo a experiência demonstrado como é difícil manter os trabalhadores em sindicatos, parece estranho abandonar a ideia mutualista. Além disso, mesmo no Sindicato dos Estivadores, que foi inicialmente concebido num espírito totalmente oposto ao do antigo sindicalismo, reconheceu-se muito rapidamente que seria útil conceder um auxílio familiar de 100 francos em caso de falecimento. Nesta questão, como em todas as questões práticas, devemos manter o senso de proporção. As regras dos antigos sindicatos não eram suficientemente flexíveis, as cotas para todos os benefícios não deveriam ser obrigatórias. Para não alienar os menos afortunados, apenas o seguro-desemprego ou seguro de saúde precisam ser obrigatórios. Mas os tipos de assistência variam de acordo com as circunstâncias. Se a qualidade é um elemento essencial para o sucesso nas lutas sociais, assim como nas batalhas, os números não devem ser totalmente negligenciados. A questão dos princípios não parece estar em dúvida. Reduzir os sindicatos a meras sociedades de resistência é impor uma barreira formidável ao desenvolvimento do proletariado. É abrir caminho para que os trabalhadores se rendam à influência autoritária dos demagogos burgueses, reduzindo a importância das forças econômicas que podem contribuir para a manutenção da autonomia da classe trabalhadora.
é impedi-la de elaborar novos princípios jurídicos de acordo com seu próprio modo de vida. Em suma, é negar-lhe a possibilidade de se tornar uma classe por si só. As sociedades mutualistas fundadas pelos sindicatos não funcionam com os mesmos princípios dos bancos burgueses. Em vez de se inspirarem em modelos capitalistas, mantêm uma aparência de solidariedade proletária. Quanto mais conexões distintas existirem no meio desorganizado e confuso dos trabalhadores, mais se tem certeza de que novos elementos de reorganização social estão sendo cuidadosamente preparados. Muito se fala em organizar o proletariado, mas organizar não consiste em colocar automatos em caixas. Organização é a passagem da ordem mecânica, cega e determinada de fora para a diferenciação orgânica, inteligente e plenamente aceita. Em suma, é um desenvolvimento moral. Alcança-se apenas por meio de longa prática e experiência adquirida na vida. Todas as instituições são formadas da mesma maneira, não resultam de decisões de grandes estadistas, assim como não resultam de cálculos de eruditos. São construídas pela abarcação e condensação de todos os elementos da vida. Com que fundamento o proletariado escaparia então da necessidade de se desenvolver por esse método? Uma coisa sempre me surpreendeu: a aversão de muitos marxistas às cooperativas. Eles argumentam que os trabalhadores, antes ocupados com os detalhes minuciosos de mercearias e padarias, se perderiam para o socialismo e deixariam de compreender a luta de classes. Dessa deserção adviria, pelo menos na Itália, a crescente influência da mentalidade pequeno-burguesa no Partido Socialista. Qual a prova dessa lamentável deserção? Apenas uma: a má composição do Partido Socialista Italiano, e essa má composição gerou inúmeros artigos na revista Critica Sociale. O teste da prática é o verdadeiro teste das ideias. Se os trabalhadores percebem que seus líderes são incapazes de guiá-los, abandonam-nos assim que estes deixam o reino dos manifestos vagos e entram em contato com a vida econômica. Os líderes do movimento socialista devem servir aos homens, assim como a teoria existe para a prática. O que aconteceria então se, após a Revolução Social, a indústria fosse dirigida por grupos que hoje são incapazes de administrar uma cooperativa? Jorge Sorel, futuro socialista dos sindicatos. As cooperativas, embora não sejam intrinsecamente socialistas, facilitam o poder dual e capacitam o proletariado para a gestão produtiva. Os sindicatos fornecem serviços como assistência médica e seguro-desemprego, cultivando a disciplina adaptada às exigências industriais e fomentando a coesão de classe. O desenvolvimento do proletariado inclui uma poderosa disciplina moral exercida sobre seus membros. Ela pode ser exercida por meio de seus sindicatos, que devem eliminar todas as formas de organização herdadas da burguesia. Para resumir meu pensamento de forma concisa, digo que todo o futuro do socialismo repousa no desenvolvimento autônomo dos sindicatos operários. Jorge Sorel, futuro socialista dos sindicatos. O sindicalismo prevê federações autogovernadas que libertem a sociedade civil da dominação estatal, gerando relações pós-capitalistas por meio do elan vital. Os processos revolucionários excluem o trabalho improdutivo. Os intelectuais têm interesses profissionais e não interesses de classe gerais. Esses interesses profissionais seriam prejudicados pela revolução proletária. Os advogados, sem dúvida, não encontrariam lugar na sociedade futura e é improvável que o número de doenças aumente. O progresso da ciência e a melhor organização da assistência já tiveram o efeito de diminuir o número de médicos utilizados. Nas grandes indústrias, muitos funcionários de alto nível poderiam ser eliminados se os grandes acionistas não precisassem intermediar a contratação de clientes. Uma melhor divisão do trabalho permitiria, como na Inglaterra, a concentração do trabalho, atualmente mal executado por muitos engenheiros, em um pequeno grupo de técnicos muito instruídos e experientes. À medida que o caráter e a inteligência dos trabalhadores melhoram, a maioria dos supervisores pode ser eliminada. A experiência inglesa comprova isso abundantemente. Finalmente, para cargos administrativos, as mulheres competem ativamente com os homens, e esses cargos serão reservados para elas quando o socialismo as emancipar. Assim, a socialização dos meios de produção significaria um enorme lockout. É difícil acreditar que os intelectuais desconheçam uma verdade tão certa quanto esta. Jorge Sorel, futuro socialista dos sindicatos. O sindicalismo contemporâneo busca minimizar as hierarquias de supervisão por meio da aprendizagem de máquina e da automação, ampliando o lazer em economias simplificadas e desprovidas de burocracia supérflua. O declínio capitalista é superável por meio de uma ética heroica derivada de uma praxis proletária robusta,
que herda as capacidades produtivas sem obliterar os fundamentos tecnológicos. O progresso científico e industrial deve ser subordinado à direção proletária, evitando retornos nostálgicos a idílios pastorais. A violência assume uma função catártica, extirpando atributos decadentes como o positivismo, o racionalismo e o ateísmo, ao mesmo tempo que salvaguarda os avanços. O ascetismo cristão é ressuscitado como um contraponto à corrupção do trabalho capitalista e emblema do arquétipo socialista emergente. Tradições, incluindo a austeridade cristã, o heroísmo grego e a resiliência judaica, servem a fins pragmáticos na fabricação de mitos revolucionários para subverter a ordem vigente, com aspirações depositadas no papel da tradição em sustentar a virtude em meio à erosão ética. O sorelianismo sintetiza o Novo Testamento com o Manifesto Comunista, divergindo do retiro eclesiástico de Peg, postula que as exigências modernas demandam valorizações contemporâneas, com a radicalidade cristã corporificada no socialismo. O socialismo deve forjar símbolos, mitos e ritos autóctones para confrontar seriamente a hegemonia burguesa. Diante de um impasse, incapaz de se apoiar na Igreja ou no Estado burguês, Sorel identificou os sindicatos como detentores da capacidade organizacional do Estado e da capacidade mítica da Igreja para incutir uma praxis ética coletiva. A crítica de Sorel à literatura comunista enfatizou sua proliferação espontânea desprovida de engenhosidade, relegando a técnica, a economia e o direito a um segundo plano em favor do capricho filantrópico.